Maidson, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem contigo? Hoje se encontra sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Trabalharemos sobre essas 6 leis. Joseli, Edson, bem-vindos. As 6 leis da autorresponsabilidade. Excelente tarde a todos. Aguardando outras pessoas entrarem. Essas 6 leis podem mudar a sua vida. Ótimos resultados, novas oportunidades, novas conexões com pessoas produtivas. Gente que está focado em render mais, em cada dia serem pessoas melhores, de alta performance. Eu vou começar lendo um trecho do livro O Poder da Autorresponsabilidade. O Poder da Autorresponsabilidade. Nesse livro e em outros livros, vocês podem... Rogério, bem-vindo! Prazer em te ver aqui. Nesse livro, vocês podem encontrar essas 6 leis da autorresponsabilidade. E, para começar, eu vou ler um texto de Luciano Lira Macedo. Luciano Lira Macedo. Esse texto está nesse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro do Paulo Vieira. E o título desse texto é Os Outros. Os outros. Veríssimo, me desculpe, mas atribuir tudo de ruim só ao povo é incorreto e incompleto. O povo é aquilo mesmo, talvez até mais, porém não é o único responsável por tudo estar errado. Tem os outros que não prestam. Vamos às eleições de 1989. Todos queriam Lula. Mas na hora da verdade, vêm os outros e votam em Collor. A anarquia que reina no Congresso tem nada a ver com o povo, que não vota leis. São os outros que votam. Os outros fumam nos ônibus e elevadores e nem se preocupam com as boas maneiras ou proibições. Os outros que obedeçam. Dizem cinicamente: quem é que não sabe votar? Quem votou nesse político que, além de corrupto, ficou impune? Quem fura as filas? Quem dirige sem cuidado, achando-se dono das ruas só porque tem carro? Quem entra na contramão? Quem buzina quando o sinal fica verde? Quem acreditou no choro da santa ou na imagem da santa no vidro? Os outros e ninguém mais. Alguém já teve notícias de acidentes que não sejam provocados pelos outros? Nunca. Eu, quando viajo, nem me preocupo comigo, mas com os outros que são irresponsáveis, ultrapassam nas curvas, guiam com excesso de velocidade. Os outros, sempre os outros. Os outros são nossa desgraça, mas quem afinal são os outros? Devem ser entes sobrenaturais, pois nunca os outros se identificam. Todos criticamos ou nos escondemos por trás dos outros. Todos projetamos nos outros os traços ruins de nossa personalidade. Todos esperamos que os outros cumpram com o dever, mas ninguém diz quem são os outros. Esse é um texto de Luciano Lira Macedo. O título é chamado Os Outros. Ivan, bem-vindo. Ilvana, Maria Creuza França.
virtuosa, André Lemos 12. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão em uma live para dialogarmos mais, aprendermos mais sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. E vocês podem encontrar essas 6 leis no livro O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro do Paulo Vieira. E eu vou trazer aqui alguns conceitos gerais e algumas situações práticas em que você tem a possibilidade de aplicar essas 6 leis. E as pessoas que se comprometem a viver de acordo com essas leis, elas podem desfrutar de novas oportunidades, de possibilidades diferentes. Se tornam pessoas mais agradáveis, produtivas, proativas, com uma performance alta e com o senso de que elas são as únicas responsáveis pelos resultados de suas vidas. Eu quero encorajar você a ir além, a fazer o que é excelente, a dar o seu melhor, a dedicar o seu tempo, os seus dons, seus talentos, suas habilidades para fazer aquilo que é o melhor a ser feito, que é o correto a ser feito. Pedro Mateus, bem-vindo! E eu quero dizer as 6 leis da autorresponsabilidade para você. Primeira lei: se é para criticar as pessoas, cale-se. Se é para criticar as pessoas, cale-se. Segunda lei: se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for para reclamar das circunstâncias, Fabiana, bem-vinda, prazer te ver aqui, saudade. Segunda lei: se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Terceira lei: se for para buscar culpados, busque a solução. Se for para buscar culpados, busque a solução. Quarta lei: se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei: se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. E aí, Luan, bem-vindo! Se for para justificar seus erros, aprenda com eles. Essa é a quinta lei. E a sexta e última lei da autorresponsabilidade é: se for para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Muito poder pode ser liberado, muita graça de Deus é liberada para quem se compromete a fazer isso, porque são princípios bíblicos ditos de uma outra forma, e nós podemos desfrutar disso nessa live. Então, no primeiro ponto, se é para criticar as pessoas, cale-se. Criticar significa examinar com critério, perfeição, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal e censurar algo ou alguém. Quantos de vocês, Letícia, bem-vinda! Quantos de vocês já ouviram alguém dizer assim: eu vou fazer uma crítica construtiva? Quantos já ouviram isso? Que podem sinalizar, dizendo eu, ou sim, ou dando um aceno. Quem já ouviu essa frase? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Alguém já ouviu? Eu já ouvi esse tipo de fala. Agora, a palavra certa para isso deixa de ser, a expressão certa deixa de ser crítica construtiva, se torna feedback. E essa pessoa que diz que vai dar uma crítica construtiva, muitas vezes ela vai focar no problema, em vez de dar uma ideia,
propor uma solução ou algo que eu e você possamos fazer que possa melhorar a nossa performance, aprimorar a nossa atuação, a fim de que tenhamos um desenvolvimento pessoal e profissional, porque isso cabe para vários campos, a fim de que tenhamos um desenvolvimento pessoal e profissional de excelência. Então, eu sempre oriento as pessoas e tenho isso na minha mente. Tenho esse mindset de que, Celi, bem-vinda! Seja bem-vinda! Eu tenho esse pensamento de que uma pessoa que vai fazer uma crítica construtiva, que ela diz que vai fazer uma crítica construtiva, focada no problema, em vez de estar focada na solução. Agora a pergunta é, você é assim? Você tem a possibilidade de mudar a forma como você se reporta às pessoas, e em vez de dizer crítica construtiva, que tal dizer feedback? E propor a ela uma solução, uma ideia. Porque as pessoas de alta performance, elas estão focadas na solução, em propor ideias. Elas estão comprometidas com isso. Porque se a intenção fosse de fato positiva, ela não faria uma crítica. Ela daria, como eu já disse algumas vezes, uma ideia. Porque o foco tem que ser o acerto. O que aquela pessoa fez que foi bom, que foi ótimo, que foi assertivo? Muitas vezes nós somos tentados. Olá, Francisquinho, bem-vindo! Nós somos tentados a olhar para os defeitos das outras pessoas. Alguém tem 5 qualidades. 5 qualidades. E 2 pontos a melhorar. Muitas vezes tentamos e focamos nos pontos que ela tem que melhorar. Ou os chamados defeitos. Em vez de focarmos e ampliarmos as possibilidades que aquela pessoa tem de ter uma performance ainda melhor, mais efetiva, assertiva, produtiva. Isso se dá muito no meio dos casamentos. Por que é que muitos casais, um dos fatores contribuintes dos casais se separarem? Porque focam no que o cônjuge tem de pior, que muitas vezes nem é o pior, às vezes é só uma percepção sua a respeito do seu cônjuge, da sua esposa. Você já casou, enquanto estava namorando, era tudo lindo, maravilhoso. Renato, bem-vindo. Era tudo maravilhoso. E depois se casou, está focando agora nos defeitos, nos problemas. Eu encorajo você a ampliar as possibilidades. Salomão, bem-vindo. A ampliar as possibilidades de ver algo positivo na pessoa com a qual você convive. Isso vai melhorar demais a sua comunicação para com ela, a maneira como você vai se comportar diante dela. Talvez no seu local de trabalho você tenha um líder que em algumas atitudes, comportamentos dele, você não concorda, você não considera certo. Que tal focar no que ele tem de bom? Pessoal, todas as pessoas, elas têm alguma coisa positiva nelas, em que nós podemos focar e aumentar isso. O desafio é olhar para as pessoas com as lentes coloridas, com as quais muitas vezes olhamos para nós. Olhamos para nós mesmos com lentes coloridas e para os outros com lente de aumento. Walter, bem-vindo. Que Deus te guarde aí nessa linha de frente. Você é um guerreiro. Não sei se ainda está ruivo, mas continua sendo guerreiro. Então,
Que tal focar no que a outra pessoa tem de bom, de produtivo? Procurar algo nela e ampliar isso, aumentar isso. A outra lei se é para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Reclamar é exigir para si, reivindicar. Significa queixar-se, protestar e lamuriar. Sempre vem à minha mente. Tá ruivo. Walter tá ruivo, gente. Sempre vem à minha mente a história do povo de Israel no deserto. O povo saiu do Egito, era para fazer uma jornada em torno de 11 dias e passaram 40 anos. 11 dias e passaram 40 anos. Há quanto tempo você está rodeando as mesmas montanhas? Toda vez que alguém faz algo errado, você vai lá e critica. Toda vez que as circunstâncias não são da forma como você planejou, conforme suas expectativas, você vai lá e reclama. Eu quero encorajar você a ter uma atitude de gratidão. Em tudo, dá graças. Em tudo, dá graças. Ter uma atitude de gratidão. Você está vivo. Você está respirando. Você está bem. Tem muitos motivos pelos quais você pode olhar ao seu redor e dar graças. Você está debaixo de um teto. Estou partindo do pressuposto que você está em isolamento. Ok? Lockdown. Estou partindo desse ponto. Você está debaixo de algum teto aí me assistindo. Quero agradecer a você por estar aqui. Você fez uma ótima escolha. Aprender sobre as 6 leis da responsabilidade e acredito que algumas fichas estão caindo. De situações que você sempre reclama. E você já percebeu que elas não mudam? Você já percebeu que elas só têm piorado? A forma como você está reagindo a essas circunstâncias tem lhe sabotado, roubado a sua alegria? Carmen, bem-vinda! Você já percebeu isso? Tem um segredo aqui, eu vou contar um segredo. Preste atenção em mim. Segredo. Reclame e permaneça na mesma situação, com as mesmas raivas, as zangas e as insatisfações. Louve e seja levantado. Reclame e permaneça. Louve e seja levantado. É como Deus disse, esse coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eu acredito que Deus ainda orientou depois, porque ele disse assim, esse coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu e os teus descendentes possam viver. Eu acredito que ele ainda disse isso, escolhe, pois, a vida, porque tem pessoas que provavelmente escolheriam a morte. O caminho mais fácil realmente é reclamar. Vem aquela insatisfação, emoções, alma. Vem aquela vontade de reclamar, mas você tem a capacidade de se controlar. Eu posso dizer que você pode dilacerar uma má atitude, um mau comportamento, expressando a gratidão. Quando vem aquela vontade de reclamar, digo obrigado, Deus, obrigado, Jesus. No começo pode ser desafiador, mas você é capaz de expressar isso. Você se sente grato? Você percebe os motivos pelos quais você pode ser grato? Você expressa essa gratidão com atos, palavras, atitudes? As pessoas que têm sido bênçãos na sua vida, que já foram bênçãos na sua vida, você já expressou isso? Essa gratidão? Ana, bem-vinda! Saudade de ti! Um abraço aí para todo mundo. Então, milhões de motivos pelos quais nós podemos expressar essa gratidão. E sermos levantados, e termos paz, alegria, estabilidade.
expressando gratidão. E da nossa boca devem sair, nós temos a capacidade de fazer isso, é de expressar palavras de gratidão, de encorajamento, de apreciação. E por favor, quando alguém apreciar você, porque tem um outro lado disso. Nós falamos da primeira lei, se é para criticar as pessoas, cale-se. E essa segunda, se é para reclamar das circunstâncias de sugestão. Mas vamos pegar um link da primeira. Se é para criticar as pessoas, cale-se. Uma coisa que você pode fazer, se você tem um hábito de criticar, todos nós temos desafios, características da nossa personalidade. Tem pessoas que são mais tranquilas, gratas, têm essa facilidade de manter a paciência, de suportar mais as coisas, ter uma atitude de gratidão, de mansidão. Mas tem outros que não são assim. Eu tenho que decidir agir de uma forma grata. Minha tia Amélia, bem-vinda! Um abraço aí para todo mundo, minhas primas. Então, eu tenho que decidir. Talvez para vocês seja fácil, você já faça isso com muita tranquilidade e deixe de ser desafiador para você. Ótimo! Encoraje outras pessoas a agir da mesma forma. Agora, algo que eu quero encorajar você é apreciar as outras pessoas, o trabalho dos outros, a performance dos outros. Isso é encorajador. Nós gostamos muito de receber apreciação, elogios. E quando você receber um, agradeça. Porque aí você vai estar encorajando outras pessoas, a essa que lhe elogiou, lhe apreciou, a continuar fazendo isso. Algo que eu não vou dar spoiler, mas tem uma outra live que eu vou falar sobre isso. Mas algo que nós pensamos ser humildade é recusar todo tipo de apreciação que as pessoas têm a nosso respeito, ou sobre aquilo que fizemos, até mesmo para elas. Quando na verdade nós temos a responsabilidade e podemos agir com sabedoria de receber essa apreciação, de agradecer, ser grato a isso, encorajar os outros. Sobre reclamar, algo que você pode fazer para combater esse mau hábito. Obrigado, tia. Muito obrigado. Algo que você pode fazer, além de apreciar aos outros e expressar essa gratidão com atos, palavras e ações, é falar coisas boas. Nós estamos em um tempo em que as más notícias têm jorrado pelos meios de comunicação. É o trabalho deles, ali dos jornalistas, da mídia, da imprensa, fazer isso, divulgar, falar do que está acontecendo no mundo. Agora você, de forma alguma, foi obrigado a se sentar e ver durante todo o dia, ouvir, ver más notícias. Você pode, a partir do momento que você olha motivos pelos quais você pode ser grato, você pode anunciar boas notícias. Tem coisas boas aí. Tem gente sendo curada de várias enfermidades. Tem pessoas que estão sendo livres de cadeias diversas, de enfermidades múltiplas ali sobre elas estão sendo curadas. Tem gente que está fazendo boas ações, servindo ao próximo, se dedicando, desenvolvendo o pilar servir. Tem pessoas que estão estudando mais acerca de como resolver esse problema e produzir uma vacina, estudando anticorpos. Tem pessoas que estão dedicando as suas vidas, seu tempo, seu talento a fazer algo pelos outros, pelo mundo, construindo um legado. Érica, excelente tarde para ti, bem-vinda. Então nós podemos falar aquilo que é de edificação para quem ouve. Palavras de encorajamento, limpas,
boas notícias, boas novas. Tem uma referência de Isaías 61 que eu gosto muito de citá-la, que é assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão de luto em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Somos esses arautos, as pessoas que têm essa responsabilidade de anunciar boas novas. Pessoas que reclamam, elas fogem da autorresponsabilidade. Você sabe o que é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, portanto é o único que pode mudá-la. Você é os resultados da sua vida. Você é os resultados da sua vida. Homerog 440, bem-vindo. Seja bem-vindo, excelente tarde para você. Então você é o responsável pelos resultados. Você é o responsável pelos resultados da sua vida. Você não é o que diz que é, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida. Esses dois conceitos você pode encontrar nesse livro O Poder da Autorresponsabilidade. Vou colocar mais acima para você ver. Depois adquirir esse livro. As 6 leis estão aqui. O que eu quero dizer a você é: você tem todas as ferramentas, o potencial, as capacidades, as possibilidades para ser alguém melhor, ser alguém grato, de apreciação, ser uma pessoa. Vamos aqui para a terceira lei, para buscar solução. Porque se é para buscar culpados, busca a solução. Esse jogo da culpa, ele começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais parou. Isso se dá muito nos meios profissionais, familiares, conjugais. É aquela esposa ou aquele esposo que diz: eu estou atrasado, a culpa é tua. Diz para o cônjuge. Diz para a esposa: eu estou atrasado, a culpa é sua. Michael! Grande Michael! Bem-vindo! Tem pessoas que fazem isso. Entram no jogo da culpa. Eu conheço uma história de uma mulher que ela procurou o pastor e ela disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu vou me casar pela 7ª vez. Eu quero que o senhor ore para que esse homem me trate direito. Os outros me trataram de forma indevida, me trataram mal. Eu quero que você ore para que esse homem, que eu vou me casar agora, no 7º casamento, ele me trate direito. Aí aquele pastor virou para ela e disse assim: senhora, já lhe passou pela cabeça que desses últimos relacionamentos que você teve, você era o único denominador comum? Eu não sei qual é a sua situação conjugal. Não sei. Ou de outro tipo de relacionamento. Talvez você não casou ainda, mas está aí com namorado, namorada, crush, não sei. Provavelmente você está no 7º. E só talvez, será que você não está tendo um tipo de comportamento do jogo da culpa? De fazer alguma coisa e aí joga a culpa, se irrita, critica, reclama e aí parte para um outro relacionamento?
Só talvez. Será que desses últimos relacionamentos que você teve, você cedeu? Ou você quis sempre ter a última palavra? E aí a coisa deu errado. E a culpada, o culpado quem é? Quem foi nesse momento? Você ou o outro? Esse jogo da culpa é muito perigoso. Ele é sabotador. Ele ele impede que você possa olhar a si mesmo e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Tem muitas pessoas que estão culpando nesse momento a quarentena, o lockdown, por estarem com outro estilo de alimentação. Eu saí da minha dieta por causa desse lockdown, por causa da quarentena. Será? Ed, bem-vindo! Será que foi por isso? Ou foi uma decisão sua? Não, é porque meu pai, minha mãe, meu primo, meu filho, ou seja lá quem for, sempre traz ou faz sobremesa aqui em casa. Então eu não consigo, eu não resisto. Você consegue. Enquanto você tiver essa comunicação e essa atitude, realmente as possibilidades se esconderão, serão anuladas. Aquila, bem-vinda! Um abração para o Felipe. Quando nós buscamos culpados, nós nos eximimos da responsabilidade que é nossa. E percebemos os erros dos outros. Aumentamos isso e fazemos disso uma grande montanha. Isso está correto? Que tipo de resultado você está tendo com isso? O que isso significa para você? Grande Flávio, baterista de alta performance. Bem-vindo. O jogo da culpa ele se dá em vários momentos. Eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil tá desse jeito por causa desses políticos. Quem foi que votou neles? Quem foi que votou neles? E nós? O nosso comportamento qual é? É da forma como eu li no texto inicial? Val Rocha, excelente tarde para você. Eu também te amo, Flávio. Como temos nos comportado diante das leis, das regras? Temos quebrado, infringido? Ivonete, boa tarde, bem-vinda. Temos feito isso? Transgredido as normas, as regras, os regulamentos, as leis? Não coloque o seu carrinho, quando você vai ao supermercado, não coloque aqui. E aí, deixamos lá ou fazemos diferente? Não estacione nessa vaga, é para deficiente, é para idoso. Você coloca lá? A corrupção ela se dá em todos os planos. Quando eu falo planos, eu me refiro a camadas sociais. Cabe a nós fazer diferente. Se nós somos os brasileiros, em vez de colocarmos a culpa nos outros, temos que nos certificar se estamos fazendo o nosso papel como cidadãos de uma forma excelente. Não meia boca. Temos que nos certificar se estamos fazendo o que é certo, mesmo que as pessoas estejam fazendo errado. Gostamos de andar de máscara? Provavelmente não. Eu não gosto. Gostaria de estar andando sem isso. Mas temos que obedecer. Então, obedeçamos. Façamos aquilo que é certo.
Ah, mas os outros fazem errado. Os outros, sempre os outros. Quem estava no início da live vai lembrar desse texto. Depois você pesquisa, você pode pesquisar esse texto que fala sobre os outros. É um texto de Luciano Lira Macedo. Sempre os outros, sempre os outros. Você que é aluno, estudante, educando, discente, a culpa é do seu professor, de você estar tendo um rendimento baixo? Ou porque você está em casa assistindo por plataformas? Será? Como é que está a sua rotina de estudo? Sua atitude com seu professor é de respeito, de consideração ou de bajulação? De rebeldia? Alain, bem-vindo! Deus te guarde aí nessa linha de frente. Qual é a sua atitude diante do seu professor? Você que é funcionário. Eu não estou ganhando o suficiente. Existem muitas coisas que acontecem, mas é interessante olharmos para nós, nos examinarmos e saber se estamos fazendo a coisa certa. E nós temos tantos desafios internos, pessoais, intrapessoais, tantos desafios, eu posso lhe garantir que se olharmos para nós na perspectiva de exame, de autoavaliação, de se questionar de forma verdadeira, de super questionar-se para ter sucesso extraordinário. Eu quero encorajar você a se questionar o que está errado. O que eu estou fazendo da minha vida? Meu estado atual, eu estou sendo produtivo? Qual foi a última vez que eu elogiei alguém? Sinceramente. Qual foi a última vez que eu expressei gratidão com atos, palavras, ações? Qual foi a última vez que eu assumi a responsabilidade perante um grupo e deixei meu orgulho arrepiado? Qual foi a última vez que eu fiz isso? É uma pergunta interessante. Conduzindo a reflexão, a ação, a autorresponsabilidade, que é a crença de que você é o único responsável pelos resultados que tem apresentado, que tem tido, portanto, é o único que pode mudá-la. Pessoas não podem mudar pessoas. Agora, interessante é que você pode se mudar. Se você realmente quiser tomar uma decisão qualitativa, em vez de ir na empolgação, porque eu podia estar aqui conduzindo vocês a uma zona emocional em que vocês aí do outro lado poderiam estar com o olho marejado, ou chorando já, fungando o nariz, ou então, que legal! Talvez você já riu um pouco, já zangou um pouco, mas você está aqui porque você está comprometido com algo que vai agregar valor. As pessoas inteligentes, estratégicas, elas fazem isso. Elas escolhem coisas boas, bons negócios, elas estabelecem boas conexões, elas manifestam boas atitudes, um excelente comportamento, elas fazem o melhor que elas podem fazer. E voltando aqui ao ponto do líder, do chefe, no momento lá corporativo, você no seu trabalho, você tem buscado soluções ou culpados? Sinceramente. A minha intenção aqui é de que você possa se examinar e pensar, sabe de uma coisa? Eu vou fazer tudo a respeito de mim mesmo. E isso é amor próprio. Você vai amar aos outros a partir do momento que você desenvolver amor a si mesmo primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é amor próprio. Aperfeiçoar-se, melhorar-se. Você não é mais inocente a respeito dessas coisas.
Como a Áquila disse assim, a culpa sempre é do outro. É mais fácil culpar o próximo e não nos avaliar exatamente. Projetar. Eu estou com raiva porque a culpa é sua. Eu fiz isso, eu xinguei, eu saí do eixo, eu rodei a baiana porque a culpa foi sua. Você que fez isso? Não. Nós somos os responsáveis em gerenciar nossos sentimentos, controlá-los. Você não é responsável por tudo aquilo que você sente, mas você é responsável por aquilo que você faz ou não faz. Você pode até sentir raiva, mas você tem toda a capacidade de se controlar. Você não é responsável por tudo que vem à sua mente, mas você é responsável por aquilo que você pensa ou não pensa. E muito do que pensamos está relacionado com aquilo que vemos, que ouvimos, o que falamos, o que lemos. Temos que tomar responsabilidade em cultivar boas emoções, bons pensamentos, boas conexões, amizades que nos projetem para o alto e não para baixo. O Alan perguntou, existe algo que possa ser feito para provocar o outro a desenvolver a autorresponsabilidade? O que eu encorajo, assim, ele está falando, falo com relação aos nossos liderados. Cecília, bem-vinda aos nossos liderados. Em primeiro lugar, ser um exemplo de autorresponsabilidade. Todos aqui estão olhando por espelho nesse momento. Estão se examinando. Acredito que sim. Essa é a intencionalidade, o propósito pelo qual eu estou fazendo essa live. Para que você se examine. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu falo o homem, é no sentido de humanidade, de ser humano, homem e mulher também. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. E Alan, se fazer de vencedor significa assumir a responsabilidade e ir em frente. Se errar, porque o líder ele tem os pontos que precisa desenvolver. João Pedro, bem-vindo. Ele tem a capacidade de se desenvolver. Imagina você chegar no seu ambiente de trabalho, na sua família, e em vez de criticar, ficar calado. Em vez de criticar, expressar gratidão, apreciação ao outro. Imagina a maioria dos líderes, eu não digo a maioria porque eu não tenho estatística para isso, mas uma mão cheia de líderes, ou melhor, de chefes, porque há uma diferença entre líder e chefe, uma grande maioria das pessoas que têm cargo e são chefes, elas são chefes porque elas deixam de apreciar quem está ali sobre a responsabilidade delas. É mais do que a obrigação. Que tal dedicar uma apreciação? Quando fizer certo, elogie, aprecie, reconheça, valide. Um líder que fizer isso, ele potencializa, maximiza os seus resultados, porque as pessoas vão se sentir encorajadas, motivadas a produzir mais. Um líder que, ele, em vez de reclamar das circunstâncias, ele propõe soluções e, além disso, ele dedica a ouvir, dá espaço para que os outros possam dar suas opiniões, suas ideias, expressar as suas estratégias. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jonathan, bem-vindo. 10 de abril. A gente vai entender. Isso ali também. Então, um líder que fizer isso, ele vai maximizar seus resultados. E do seu time. Que um líder tem time. Ele vai impulsionar o seu time a fazer um excelente trabalho. Se em vez de buscar culpados, ele buscar a solução, se em vez de, vamos para a quarta lei, se fazer de vítima, se fazer de vencedor.
Porque muitos eles têm um hábito ruim de se fazer de vítima, critica, reclama, eles colocam uma posição de inferioridade. Sabe aquela pessoa que sempre está se colocando para baixo, sempre está se diminuindo. Quando ela está doente, ela diz para todo mundo. Quando ela está triste, ela diz para todo mundo. Vamos lá, pega o megafone. Ela pega o megafone e diz para todos. Ela coloca nas redes sociais. Fica se lamuriando, se queixando. Focando no problema. Essa pessoa não está tendo uma atitude vencedora. Uma atitude de vencedora é aquela que se sobrepõe às suas circunstâncias. Ela fala daquilo que é positivo, daquilo que é estimulante para ela. Ela assume a responsabilidade e ela faz algo a respeito. Se ela está doente, ela pode já dizer: eu não estou me sentindo bem, mas eu vou continuar me cuidando. Eu estou melhorando a cada instante. Eu estou nessa expectativa, eu estou com essa confiança de que eu estou melhorando. Eu estou reagindo bem. Os pensamentos, a comunicação, os sentimentos, as crenças de alguém que é vencedor são totalmente baseadas na autorresponsabilidade. Muitas vezes é aquela criança que ela fica doente e percebe que os pais dão assistência a ela. Quando ela fica boa e os pais voltam às atividades normais, ela percebe, às vezes isso é um nível inconsciente, ela percebe que aquela atenção, afeto, carinho simplesmente se vai. Então, nesse processo, eu vou colocar aqui de processo inconsciente, ela fica doente novamente. E aí os pais voltam a dar atenção, cuidam mais. Essas pessoas geralmente quando elas se tornam adultas, ficam nesse vício. Que vício não é só cigarro, álcool, drogas. Pode ser um vício comportamental. Talvez você esteja viciado na culpa. Tem pessoas que estão viciadas na culpa. Elas não se sentem bem se não se sentirem mal. Você ouviu o que eu disse? Tem pessoas que estão viciadas na culpa. Elas não se sentem bem se elas não se sentirem mal. Estão sempre achando que estão no padrão da insuficiência. E aí elas tomam uma atitude defensiva. E uma coisa puxa a outra, um abismo chama outro abismo. Normalmente quando essas pessoas estão muito debilitadas, podem ter essa tendência de colocar a culpa no outro, porque elas não querem sofrer mais. Então elas se fazem de vítima, até mesmo elas podem, entre aspas, assumir essa culpa, só que atribuir isso a algo da vida dela, a uma doença, a um problema de relacionamento, a uma emoção, a um acontecimento, enfim. Quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E isso demanda compromisso em aprender. Compromisso em aprender. Porque, na verdade, o mindset de uma pessoa vencedora, autorresponsável, é que ela tem resultados. Ah, eu fracassei. Não, você teve resultados. Minha prima Luciana, bem-vinda. Então, essas pessoas elas têm resultados. E pessoas realizadas, autorresponsáveis, elas acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros e nem fracassos. São efeitos, são resultados das ações dos outros? Não, de suas próprias ações. Mesmo que outros façam outras coisas,
ou coisas contra ela, mas ela vai estar sempre assumindo a responsabilidade por aprimorar-se, em aperfeiçoar-se, sempre fazendo o seu melhor. Albert Einstein, ele disse o seguinte: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fazer a mesma coisa, Mário, bem-vindo. Fazer a mesma coisa e querer resultado diferente? Ó, o grande Fagner, bem-vindo. Fazendo a mesma coisa, tomando a mesma atitude, tendo o mesmo comportamento, será que você vai conseguir resultado diferente? Sempre reclamando, sempre criticando, sempre colocando a culpa nos outros. Que resultados você tem tido com isso? Resultados bons? Como estão seus relacionamentos nesse momento? Estruturados, firmes, sólidos, consolidados ou quebrados, comprometidos? Por um fio. Quem sabe eu posso salvar alguns casamentos aqui. Eu digo salvar pelo que eu estou dizendo. Mas a responsabilidade de resgatar esse relacionamento e renovar, fortalecer essa aliança é sua. Que já é casado, que tem um cônjuge, ou alguém com quem você está se relacionando. Isso em qualquer tipo de relacionamento. Seja ele pessoal, profissional, enfim. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue a atitude dessa pessoa. Se é para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. De repente você está no trânsito e passa por alguém que faz ali uma manobra que você não estava esperando. E aí, em vez de reclamar, xingar, onde é que tu comprou essa carteira? Uma pessoa que é autorresponsável e que tem isso como princípio, julgar as pessoas, ou melhor, uma pessoa que é autorresponsável, que vai julgar a atitude dessa pessoa, ela vai dizer assim, quem é autorresponsável diz assim: foi perigoso. Esse tipo de manobra que essa pessoa fez poderia acidentar alguém. A atitude, o tipo de manobra, entenderam? É a atitude, é o comportamento que vai ser julgado. Porque aquela pessoa, ela pode ter caído um cisco no olho dela. Pode ter se espantado com algum bip do celular. Ela não pegou o celular, mas de repente se assustou. Ou alguém ali no carro, conversando, e de repente o bebê dá um grito. Algo do tipo. Ou começa a chorar, ela se espantou, perdeu a concentração, comprometeu a excelência no controle do volante e a pessoa se distraiu. E aconteceu aquilo. É triste ver situações de briga, de confusão no trânsito, porque alguém fez ali uma barbeiragem, vamos dizer assim. Gerson, bem-vindo. É triste. Pessoas que morrem, pessoas que brigam, param o carro, descem do carro e começam a bater boca por causa de uma barbeiragem que alguém fez. Que muitas vezes não é intencional. E se for intencional, a responsabilidade é dela. É dela. Você é o responsável pela direção do seu carro, da sua vida, pela produção dos seus resultados. E eu posso lhe dizer uma coisa. A partir do momento que você aplicar essas 6 leis, pode ser que muitos não gostem. Porque há muitas pessoas no mundo que estão viciadas em jogar
a responsabilidade sobre alguém, criticar, reclamar, apontar erros, falhas, em deixar de apreciar, deixar de ser grato, expressando isso. Eu vou retomar aqui essas 6 leis. Primeira lei: se é para criticar as pessoas, cale-se. Segunda: se é para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Terceira lei: se é para buscar culpados, busque a solução. Quarta lei: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei: botar os 5 assim. Quinta lei: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Sexta lei: se é para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Liana, bem-vinda! São essas as 6 leis da autorresponsabilidade. Eu encorajo você a imprimir isso, colocar em um local visível da sua casa, próximo ao espelho. Eu conheço um gestor que ele deu canecas aos seus colaboradores e ele imprimiu nessa caneca, que hoje tem essas estratégias aí de as 6 leis da autorresponsabilidade. É uma ótima estratégia. Você pode colocar na sua tela de computador, do celular. Você pode seguir pessoas. Pessoal, quando você se compromete, se você se comprometer a ter mais produtividade, a encarar de forma séria os seus resultados e a utilizar o potencial que você tem, você vai se sentir muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais pleno. Isso é possível. Isso há muito tempo deixou de ser utopia, brincadeira. Eu sou o coach integral sistêmico. Eu não sou animador de plateias. Eu sou coach integral sistêmico e tem algumas perguntas poderosas de sabedoria, são as PPPs, que chamamos no universo coaching, que eu tenho que fazer para que, conforme a sua decisão, você possa ter resultados extraordinários, possa se questionar, se examinar, olhar para si mesmo e pensar: eu tenho sido grato? Eu tenho criticado? Eu tenho buscado culpados? Eu tenho me feito de vítima? O que é que eu tenho feito para ter uma atitude de vencedor? Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui nessa live. Eu vou deixar salva. Peço feedbacks de vocês sobre temas que vocês querem que sejam abordados aqui, sobre essa live também. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar, manda para mim no direct. Eu vou ter o maior prazer de atender vocês. Ok? Muito obrigado. Tenham um final de semana extraordinário, excelente. E forte abraço. Ok? Tchau, tchau.